Alô, minhas amadas alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor de Educação Física Igor Valentim na área, e a nossa aula de hoje é de alongamento e relaxamento. Sempre a gente vai alternar entre o exercício de força e os exercícios de alongamento, então façam os dois. Vocês têm um repertório maravilhoso aí, eu sei que vocês estão recebendo bastante conteúdo dos professores do Centro de Convivência, né, das casas de convivências. A gente está com muita saudade de vocês. A gente está num estágio agora da pandemia que já estamos com sinal laranja, né? Então significa que as coisas estão melhorando, mas a cautela ela é muito importante, então continuem tomando bastante cuidado com a saúde de vocês. Se possível, evita sair de casa, porque né, o pessoal que é idoso está dentro de uma área de grupo de risco, então se é possível, continuem se cuidando, passando álcool na mão, evitando sair de casa, ok? Isso é muito importante pra gente. Eu espero que vocês estejam com saúde e vem comigo que a aula de hoje vai começar. Separa suas roupas, prepare o psicológico, eu sempre gosto de falar isso pra vocês, e vem que vem. Gente, não menos importante que os exercícios de força, o alongamento ele é muito importante para a gente ter amplitude dos nossos movimentos, né? Ele auxilia o nosso corpo a manter a nossa postura da forma correta ao longo do dia quando a gente vai fazer as nossas atividades. Então, não negligencie essa parte, você só tem a ganhar. Porque o que acontece? Quando a gente treina só força, a gente tem uma tendência, né? Que conforme os nossos sarcômeros vão aumentando ali, a nossa musculatura vai ficando mais forte, a gente também vai Ai meu Deus, segura. A gente vai ocasionando um pouco de encurtamento muscular, ok? Então é importante a gente também treinar a nossa flexibilidade, o nosso alongamento, para a gente evitar dores, continuar tendo amplitude nos nossos movimentos, ok? A nossa aula de hoje é super fácil, você só vai precisar do solo. Eu vou ficar com aquele tapetinho branco lá. E aí a gente vai alongar toda a cadeia posterior hoje do nosso corpo. Meu Deus, que palavrão, Igor. O que é a cadeia posterior? São os músculos da parte de trás do nosso corpo, tá bom? A gente vai alongar aqui, ó, os músculos da nossa perna. A gente vai alongar também os nossos eretores da coluna, a musculatura das nossas costas. E isso daí vai ajudar a gente a evitar dores, ok? Então, eu espero que vocês gostem. Vamos para o nosso primeiro exercício. Eu vou dar um pause e a gente vai dividindo. E a nossa série hoje vai ter 5 exercícios, tá bom? No final eu vou te dar um exercício bônus. Se você quiser fazer, você pode fazer também. Show preguiça? Let's go! Tentei diminuir um pouquinho a incidência do sol aqui para não ficar com muito reflexo, ok? Então é o seguinte, nosso primeiro exercício, ele é bastante fácil. Lembre de fazer o aquecimento antes da gente executar a nossa aula, tem vídeo de aquecimento aí. Ou então se você quer uma dica, eu quero começar logo, não quero partir para outro vídeo, vamos começar logo aqui, ó. Então a gente aquece a articulação do nosso ombro, dessa forma, girando para frente, girando para trás, pescocinho também, de um lado para o outro. Leva a orelha de um lado para o outro, cuidado com a postura, a gente não entorta o corpo, deixa lá a sua cabeça. Eita, olha para cima e para baixo, faz o movimento do sim, sim, hoje eu quero aula, vamos que vamos. Faz o movimento de não, não, não estou com preguiça, legal? Solta o corpinho molejinho e vamos que vamos. Nossa atividade de hoje é super fácil, gente. Eu quero que vocês façam ela hoje com o auxílio da parede para poder manter a nossa coluna retinha, ok? Meu Deus, Igor, como é que fica isso? Deixa eu só diminuir um pouquinho com a incidência do sol para eu não ficar muito no escuro lá atrás. Vou acender a luz também. Desculpa, gente. Vem que vem. É o seguinte, primeiro de tudo, procura os dois ossinhos no chão, tá bom? Aqueles ossinhos que a gente segura lá, que segura a gente quando a gente está sentado. Encosta a coluna, né? Deixa ela bem retificada, bem retinha na parede. E é o seguinte, como é que a gente vai executar a nossa atividade hoje? Eu vou levar o braço lá para cima, eu vou puxar o ar, inspirar. E como de prática eu vou descer, soprando, e vou alcançar o mais distante que eu consigo. Tá bom? Eu vou manter essa postura por 30 segundos. E a força que eu estou fazendo aqui é como se eu quisesse levar o meu queixo no joelho. Não é fácil, mas essa energia que a gente coloca. Igor, eu não consigo alcançar a ponta dos meus pés, tem problema? Não. A gente vai até onde a gente consegue, ok? Vai explorando a amplitude do seu movimento, marca 30 segundinhos e fica lá. Essa vai ser a nossa primeira atividade. Você vai repetir ela 3 vezes e vai manter por 30 segundos cada posição. Legal? Quando a gente sobe os nossos braços e a gente descansa, a gente puxa lá para o peito.
Tenta fazer aquela respiração diafragmática bem legal, onde a gente usa o nosso músculo diafragma, né? Então, para a gente ter certeza que a gente está utilizando essa musculatura, a gente vai expandir o estômago ao invés do peito. Primeiro o estômago, por último o peito, e aí depois a gente assopra e vai chegando na posição ideal que a gente quer trabalhar hoje, ok? Esse é o nosso primeiro exercício. O nosso segundo exercício não é muito fácil, então pega na mão de Deus e vai. A gente vai utilizar as mãos aqui, ó, na lateral do nosso corpo para poder ajudar a sustentar a nossa coluna, tá bom? De forma passiva aí é o seguinte, a gente vai fazer pontinha dos pés, nos dois pés, e a gente vai levantar um pé sem tocar no chão e vai fazer esse movimento aqui, ó, de flexão e extensão do quadril. Tá, 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 tá. Legal? E a gente faz de um lado e faz do outro, com a pontinha do pé apontando o lado. Tá. O pessoal da dança faz bastante isso. E é o seguinte, ó, a gente vai marcar para cada perna 5 repetições. Então eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado foi 1, 2, 3, 4, 5. Qual o cuidado que a gente vai tomar aqui? A gente não flexionar muito o nosso joelho, tá bom? Nossa perna, o nosso joelho vai ficar completamente estendido. Então, fica ligado aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, desceu. 1, 2, 3, 4, 5, desceu. E por último, um desafio. A gente vai manter a perna em cima por 10 segundos, ó. Segurou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira, puxa o ar. Inspira, desce. Soprei e o outro lado a gente vai manter por 10 segundos também. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansou. Tá bom? A gente vai repetir esse movimento também 3 vezes para cada lado. O que você pode fazer? O que eu sugiro que você faça nesse momento? Dá uma pausinha no vídeo, ok? Pega na mão de Deus, respira, se joga, legal? Pode pausar o vídeo, faz esse exercício e aí depois em seguida você muda para o próximo exercício, ok? Hoje eu quero trazer para vocês um desafio. Eu vou ver um pouquinho mais para frente, que eu acho que eu consigo, e aí melhora um pouquinho a qualidade da imagem. Legal? É o seguinte, ó, eu vou estender os meus pés à frente, vou relaxar bastante, bate com a parte posterior aqui, ó, do nosso joelho no chão, deixa a coluna bem retinha e o desafio de hoje é o seguinte. A gente vai flexionar uma perna. Aqui no caso eu estou flexionando minha perna direita, para quem está vendo de frente pode ser a esquerda. Mas o detalhe aqui que eu quero que vocês utilizem, pensem, é que você vai usar o braço contrário ao da perna. Então, se é minha perna esquerda que está flexionada, eu vou usar o meu braço direito. Repetindo, se eu estou flexionando a minha perna esquerda, eu vou usar o meu braço direito. Vou segurar na pontinha do meu pé. Bem facinho. Deixei a pontinha do meu pé voltada para cima, ok? E aí eu vou tirar ele do chão. Facinho ainda também, porque o meu joelho está dobrado. O joelho está flexionado, tá vendo? E aí então, ó, eu vou estender ele lá na frente o máximo que eu consigo. E vou tentar segurar aqui. Pá, 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 pá. Não é necessariamente fácil. Se você não consegue fazer, vai explorando esse movimento que ao longo do tempo você vai ver que vai ficar mais tranquilo de realizar ele, tá bom? É só ir treinando. Lembra que eu sempre falo para vocês que os nossos treinamentos eles precisam de consistência. Então o que você faz hoje, você precisa repetir ao longo da sua semana algumas vezes para você adquirir os benefícios desses movimentos, desses exercícios que a gente está fazendo, ok? Então agora eu vou trocar de perna, ó, eu vou usar a minha perna direita, eu vou deixar a pontinha do meu pé apontando para cima, com a minha mão esquerda eu vou segurar a pontinha dos meus pés, eu vou levar ele lá para cima, ok? Tá fácil. Pode fazer isso de forma lenta, quando a gente trabalha alongamento, é importante a gente respirar bastante e vai estendendo até onde você consegue, ok? Mantém 10 segundinhos, pode ser que queime um pouquinho, não tem problema, e então a gente desce, ok? Voltando para os exercícios anteriores, vou aproveitar essa posição aqui porque ela também tá legal. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, ó, eu vou estender uma perna na frente e eu vou flexionar a minha outra perna aqui, ó. Encostei a parte plantar do meu pé na minha coxa, deixei só um pezinho lá na frente e eu vou tentar alcançar ele novamente com uma das minhas mãos. Esse aí já é o nosso terceiro exercício de hoje. A gente segura bastante, 30 segundinhos, puxa o ar pelo nariz, inspira, sopra, marca 30 segundinhos para essa posição também,
vai na perna direita e então a gente vai trocar. Fui com a minha esquerda na frente, faço a ponta do meu pé, eu toquei na minha coxa e fui do outro lado. Up, up, up. Talvez vocês sintam mais facilidade em executar esse movimento do que o primeiro, do que a vez que você fez a primeira vez, que foi com os dois pés, ok? Agora, possivelmente, os ligamentos, os tendões, a musculatura ela já está um pouco mais relaxada, então a amplitude do seu movimento ela acaba aumentando um pouquinho, ok? Seguinte, próximo exercício. Eu vou juntar as duas plantas do meu pé aqui, ó. Faço a plantada no pé. E agora eu quero que a gente faça um movimento diferente. A gente vai pra frente? Hoje não. Hoje é um movimento diferente, ó. Eu vou utilizar aqui a parte do meu antebraço e vou encostar ela aqui no chão. Vou tentar fazer isso. E o meu outro braço eu vou estender ele lá na lateral para eu alongar totalmente o dorso aqui, ó. No meu lado direito. Aliás, no meu lado esquerdo. Direito talvez para quem esteja vendo de frente. Aqui, ó. Alcancei, mantive 30 segundinhos de respiração normal, não tem segredo. Empurra o solo com as mãos e a gente troca de lado. Lembra? Meu antebraço vai no chão, up. Eu alongo meu outro braço lá na lateral. Aqui eu vou segurando a escada para me ajudar, ó. Abri o meu braço, retornei à posição inicial. Posso fazer 3 vezes para cada lado. Para finalizar, empurro a palma da minha mão lá para cima, com os meus dedos entrelaçados, ó. Alongo bem, relaxa, respira e vai lá na frente. Para finalizar, puxa pelo umbigo e retorna à posição inicial. Legal? Esse foi o nosso quarto exercício, tá bom? O nosso próximo exercício é o momento mais aguardado da nossa aula. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Relaxar, deitar no chão. E aqui eu vou precisar que vocês tenham o auxílio de uma cadeira, para a gente colocar a nossa panturrilha apoiada em cima da cadeira, ok? A gente vai ficar bastante relaxado lá. Vou aproveitar que aqui eu já estou com o meu sofá, não vou precisar da cadeira, então se você estiver disponível aí, pode ser o seu sofá também. Ou se você quiser também, pode ser só com os pés para o alto. Aí aqui eu vou recomendar que vocês apoiem com as mãos embaixo da lombaca para ela te dar um auxílio e você não forçar essa região, ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou manter as minhas mãos mais próximas dos meus pés possíveis, tirando o meu pescoço e as minhas escápulas do chão. Mantive lá. Paradinho. E a gente conta até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansou, baixou. Igor, eu não consigo ficar 15 segundos. Vamos fazer da mesma forma. Se eu consigo fazer 10 segundos, eu faço 10 segundos. Se não conseguir fazer 10 ainda, eu faço 8 segundos. Tá bom? É muito importante a gente ouvir o nosso corpo e respeitar os nossos limites também. Então é isso. Próximo exercício é esse aqui, ó. Segura lá e manda ver. Ok? É isso aí. Lembra que para a gente poder levantar, sair do solo, como é que a gente faz? Juntei os meus dois pés. Vou ficar em posição fetal como se estivesse na barriga da minha mãe lá, e eu vou empurrar o chão com as mãos, auxiliando minha cabeça a retornar à posição inicial. Isso vai ajudar a evitar tonturas, tá bom? Vocês evitam tonturas. E para ficar de pé, ó, cheguei, subi e desenrolei a minha cabeça. É a última que chega lá em cima, tá bom? A gente tem outros exercícios de alongamentos que também estão rolando nos outros vídeos, então se você quer uma aula mais extensa, eu estou com disposição, ainda quero fazer um pouquinho mais, vocês podem acessar todo o acervo que a gente tem para vocês. Continuem assistindo as nossas aulas, espero que vocês gostem, se cuidem. Beijo, namastê e até a próxima, gente. Bum!